Boa noite. Estamos apresentando o Jornal CCI, onde terá a cobertura do julgamento de Getúlio Vargas. Então vamos aos vídeos. A promotoria acusa Getúlio Vargas de submeter pessoas a cárcere privado, torturas, violação de direitos individuais, lesão corporal e maus tratos. Agora o pessoal os advogados de acusação vai apontar as teses. O réu está sendo acusado de violar o direito dos cidadãos ao infringir o 5º artigo da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei e todos os brasileiros e estrangeiros têm direito de viver em segurança e igualdade no país. Ele infringiu isso ao ser extremamente racista contra os judeus e perseguir os comunistas. Getúlio Vargas tinha racismo contra os judeus e perseguia comunistas no Brasil. Utilizava como recurso os indígenas que eram responsáveis por dar sumiço em quem fosse contra o governo Vargas, seja através de torturas corporais psicológicas ou através da deportação de estrangeiros para países que eram demandados por nazistas. O réu está sendo acusado de violar a Lei nº 2 do artigo número 1 da Constituição brasileira, incriminando a omissão frente à tortura, se tornando cúmplice das agressões realizadas por seu governo por não fazer nada a respeito. Sem mais. Os advogados de defesa para apresentar as teses. Antes de irmos diretamente ao meu cliente Getúlio Vargas, eu gostaria de apresentar alguns pontos da realidade brasileira de 2015. Dilma Rousseff e Eduardo Cunha batem boca sobre corrupção, uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. Dilma sanciona a lei que limita os acessos a direitos trabalhistas. IBGE revela novos índices de educação brasileira. Pesquisa aponta que 14 milhões de crianças menores de 17 anos não estão presentes na escola. Crise econômica de 2015 já é um fato inevitável. Meu cliente trouxe ao Brasil uma estabilidade econômica, desenvolveu as indústrias de base e não há preconceito nenhum por parte dele, assim como uma das minhas testemunhas de defesa, do senhor Gregório Fortunato, é negro. Como há preconceito contra os judeus e não há preconceito contra os negros, racismo está ligado aos judeus. Racismo é uma coisa que não existe por parte dele, e nem o preconceito contra os judeus. Meu homem é bom e defende a pátria. Ele ama o Brasil. Ele não fez nada. Agora vamos para a confrontação das teses. Os advogados de defesa questionam os advogados de acusação. Como a defesa explica a violação da Constituição de 1937 por meio da criação de tribunas de exceção constituídos para julgarem os crimes relativos à segurança do Estado brasileiro? Sim. 2 minutos. Eu gostaria de deixar claro que as atitudes acusadas ao meu cliente não foram tomadas por ele, e sim por pessoas do seu partido. Há muitas coisas que Getúlio não está ciente de que foram tomadas em seu governo, assim como sua acusação. Sem mais. Como é que alguém pode se dizer presidente se ele não tem controle sobre o seu próprio governo, nem sobre quem está dentro dele? Se ele não sabia o que estava acontecendo, ou ele era burro, ou ele estava, ou ele era um deles. Ou ele era um deles. Advogados de defesa questionam advogados de acusação. As senhoras julgam que meu cliente é extremamente contra os judeus e julgam que ele é preconceituoso. Meu cliente é contra o comunismo, sim, por não desenvolver a economia do país. Ele é do lado capitalista. Mas como vocês justificariam o uso do comunismo como fachada para o terrorismo brasileiro? Como vocês justificam o uso do comunismo e socialismo para a agressão e execução de pessoas inocentes? Sem isso. 2 minutos para responder. As acusações aos comunistas não têm nenhuma base
contra eles. E ele já provou que o seu departamento de propaganda espalhava vários boatos para a população ficar do lado dele, se tornando contra também os comunistas. O departamento de propaganda, DIP, como vocês citam, não traz à população apenas a exaltação do Vargas e não uma coisa, digamos assim, contra o comunismo, mas sim ele espalha cultura à população, ele traz informação, ele mostra como Getúlio Vargas desenvolveu o Brasil. O DIP não é uma arma contra os comunistas, e sim o meio de trazer a cultura à população. Quanto às acusações que eu não tenho base ao comunismo que vocês citaram, eu não ter provas, isso veremos à apresentação das testemunhas. Agora, sem mais. Apresentação das testemunhas. Testemunha de acusação. Pode chamar sua testemunha. Tem 4 minutos. Eu acho que o seu expressivo movimento armado foi a base desses assaltos. Você roubou os cofres brasileiros para comprar armas para lutar contra a população. Isso é ridículo, inaceitável. O senhor matou, o senhor roubou. Eu tenho aqui, deixa eu me apresentar a vocês, alguns nomes das pessoas que o senhor Carlos veio a matar. José de Carvalho, Natalino Armado Pereira Teixeira, José Getúlio Borda, entre outros mais 15. O senhor conhece esses nomes? O senhor sabe quem eles eram? Quem eles eram? Pessoas que não estavam representando mal a população até certo ponto. Eles apenas defendiam o capitalismo, eles apenas queriam o melhor para o país, assim como Getúlio Vargas. Agora o senhor os matou. E as famílias deles não recebem pensão a seus atos terroristas. Você foi desumano, Carlos. Você foi o pior do Brasil. Apresentação da testemunha de defesa. A disputa da apresentação. Pergunta. Já que a minha testemunha foi tão acusada de ter matado muitas pessoas, por que não falamos sobre Getúlio Vargas também? Que, coitada da Leonardo, né? Uma jovem, estava grávida, mas o que? Foi morta, foi levada para a Alemanha grávida só porque era comunista. Mas não estamos aqui para falar de você. João, você foi uma pessoa tão boa, não tem um crime evidente. Mas é claro que está tudo escondido. O seu pai era um grande fazendeiro. Você defendia a burguesia. Você também buscava os direitos da burguesia. Então, João Goulart, o senhor reconhece que era um compactuante subordinado de Vargas pelo favorecimento de sua entrada na política, graças a relações e laços amigáveis com o réu e sua família? Testemunha de acusação. José Torzel, pouco se sabe sobre você. Muito pouco. Trabalhador, honesto, parcereiro. O que foi o senhor? O que está sendo o senhor na história? Simplesmente foi um homem que foi no governo Paulo. Um homem jovem que foi no governo. E o Getúlio Vargas foi encontrado. Getúlio Vargas o agrediu? Maltratou. Não agrediu. O maltratou? Que pena. Eu gostaria, além da sua palavra, que a acusação tivesse provas de que o meu cliente o maltratou. Até onde eu sei, o senhor é um carcereiro que dizia ver os maus tratos feitos por Getúlio sem mais. Eu vou. Você pode chegar. Quanto aos argumentos que você pediu, o réu Getúlio Vargas foi alvo de investigação criminal por parte da polícia e foram encontradas tais evidências em sua residência que comprovam a veracidade das acusações. Testemunha de defesa. O senhor afirma, vamos começar pelos pontos, certo?
Senhor afirma ter participado do atentado na rua Tonerella, onde foram mortos um militante do exército e foi ferido, morto. O senhor afirma? Seu Gregório, nós sabemos que a relação que o senhor tinha com Getúlio Vargas era mais do que um simples segurança. O Getúlio Vargas, a você disse em um depoimento há pouco tempo que era como um irmão para você. Você confirma isso? Sim. Então confesse, Gregório. Você estava no atentado, não estava? Não sabe das metades das coisas que aconteceram no seu governo, mas não por irresponsabilidade, não por falta de presença. Ele visava a todos igualdade, ele visava os trabalhadores direitos, ele visava as mulheres a visão, assim como tínhamos os homens. Gregório tentava apenas defender Getúlio. Então, eu vou fazer a pergunta mais uma vez. O senhor participou do atentado à rua? Sim. O que o senhor estava tentando fazer? Eu estava apenas defendendo Getúlio Vargas. Gregório estava apenas defendendo Getúlio Vargas. Ele disse tudo. Ele temia que o homem que estava governando o Brasil e trazendo o nosso país cada vez mais para cima, desenvolvimento, cada vez mais educação, trabalho, justiça. Ele apenas temia que esses dois homens que sofreram o atentado fizessem mal ao nosso pai dos pobres, ao nosso querido dono da pátria amada. Sem mais. Aproveitava dizendo que Carlos Lacerda era o principal inimigo de Getúlio Vargas. Ele era contra o Getúlio Vargas e deixava isso bem claro para todos. O que era uma ameaça para ele, claro, apresentar coisas ruins, já que ele era um santo. Da onde saíram essas coisas ruins? E claro que esse senhor era amigo de Getúlio, além do irmão do Getúlio, que também foi acusado de estar na hora do crime. Então, como o senhor explica as acusações pela morte de Carlos Lacerda, tendo o irmão de Vargas como cúmplice, sabendo-se que a vítima era um forte inimigo político de Getúlio? Sendo acusado da morte de Lacerda, o crime foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa? Eu apenas defendi o Getúlio Vargas e, como a promotora disse, sempre foi como um irmão para mim e eu sempre quis defender. Aí você foi acusado por ele. Interessante. Que prova de lealdade. Ser acusado por um irmão. Por que ele estava defendendo o Brasil? Por quê? Só porque Carlos era uma ameaça? Só porque ele falava mal de Getúlio? Porque ele falava a verdade sobre ele? As atitudes de Carlos não podem ser punidas com morte, porque isso cabe somente à justiça. O Senhor não tinha o direito de tirar a vida de uma pessoa só porque ela é contra os seus aliados. Qual? Gregório não teria o direito de tirar a vida de Carlos por ele apenas ir contra Getúlio, mas sim porque Carlos obscuramente estava fundando um plano para o comunismo assumir a presidência no Brasil. Como isso? Matando Getúlio. Simplesmente haviam políticos do partido da ANL dentro do nosso governo, implantados ali, só esperando uma crise, só esperando um abalo. Esse abalo foi feito quando Gregório tentou apenas defender o seu irmão. E Gregório não pode ser... Lacerda não pode ser culpado por insinuar ou por tentar armar um plano contra uma pessoa que estava fazendo tão bem. Mas Carlos Marighella, como já foi dito, pode matar 20 ou mais pessoas em emboscadas sangrentas e as famílias dessas pessoas não recebem pensão até hoje. O que Carlos fez foi desumano, o que a ANL trouxe para o Brasil foi desumano. Agora, o
o que meu cliente fez, o que minha testemunha fez, foi só defender a nação e o Brasil como um todo. Voltamos após os comerciais. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. Agora CCI é CCIM. A marca mudou, mas nosso cuidado com a formação de seus filhos continua o melhor. Colégio Cristão Integrado de Maringá. Seus filhos desbravando novos mares. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Apesar de ser venerado por muitos por ter feito diversos recursos para os trabalhadores, o senhor nega que só fez isso porque estava sofrendo pressões e estava querendo ter uma revolução dos mesmos? O senhor nega? Quanto aos falsos boatos que corriam o Brasil com o objetivo de persuadir os brasileiros em relação ao comunismo, o senhor nega? Quanto aos falsos boatos que corriam ao Brasil com o objetivo de persuadir os brasileiros em relação ao comunismo, o senhor nega? Eu era sim contra o comunismo, mas eu queria só o bem do Brasil. Eu queria que o Brasil fosse capitalista e aí a economia fosse diversificada, coisa que o comunismo não faz. Como o senhor se diz alguém tão liberal e democrático, quando o senhor mesmo usou vários golpes para se manter no poder e também usava censura nos meios de comunicação através da dívida? O senhor se dizia alguém tão liberal e democrático, mas usou vários golpes para se manter no poder. E como o senhor explica a censura pelos meios de comunicação através da DIP, que tiravam a liberdade de expressão de toda a população? O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre os invisíveis que eram mandados para calar as pessoas que eram descontentes com o seu governo? O senhor nega tal simpatia pelo governo fascista, tendo se inspirado em medidas autoritárias e na criação da Constituição Apolar, baseando-se na Constituição polonesa que empregava o caráter nazifascista? Eu sabia que no Brasil um governo em que fosse melhor para o Brasil. E nesse momento eu achava que ia ser isso. O senhor acredita então que o melhor para o Brasil é um governo fascista, autoritário e controlador? Nesse momento estava muito difícil. Depois desse momento, algo foram marcados O senhor acredita mesmo que o melhor para o Brasil é um governo fascista, autoritário, controlador, militarista? Pula pergunta. Como podemos reclamar do governo que hoje estamos presenciando se as mesmas atitudes já foram tomadas antes e não fazemos nada para mudar isso? A população parece estar sempre cega através da censura, como o DIP, o departamento que o senhor usou, que a defesa afirma trazer cultura e educação, quando na verdade só visava tapar os meios de expressão de liberdade que a população tinha. O senhor impunha tal simpatia pelo seu governo através desses meios de propaganda. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Começa uma década marcada pela radicalização política. Em 1937, com o pretexto de acabar com a instabilidade política, Vargas dá um golpe. Nasce o Estado Novo, um regime autoritário com características do fascismo europeu.
Em 1939, Getúlio cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP fica responsável pela censura dos meios de comunicação e pela divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime, nenhuma crítica ao presidente poderia ser publicada. A propaganda política do DIP investiu no culto à figura do líder. As crianças foram os alvos dessa propaganda. As cartilhas escolares divulgavam uma imagem de Getúlio Vargas como um pai para o Brasil. Esta ilustração mostra uma multidão de crianças encantadas, ouvindo Vargas. Por outro lado, o rádio e o cinema passaram a enaltecer as ações do presidente. Esta imagem, com uma superposição de dois filmes, sugeria o líder pairando acima de um povo contente. O Estado Novo durou 8 anos. Como podemos ver no vídeo, o senhor Getúlio Vargas trouxe a criação de várias empresas, como era de nosso saber. Ele trouxe a industrialização, o desenvolvimento, a partir sim de uma base nazi-fascista de governo. Mas como sabemos, há sempre um lado bom e o lado ruim da situação. O que acabamos de ver aqui foi que Vargas, ao se revelar a má face dos governos nazifascistas, foi derrubado junto com eles. O objetivo desse homem era trazer guerra e conflitos, assim como o lado comunista, para esse país? Não, ele queria melhorar a população usando a industrialização. Vargas trouxe sim, eu repito, confirmo, trouxe sim a Constituição nazifascista, mas foi apenas o lado bom. Bem mais perto. Sim. O perdão só é concedido àqueles que reconhecem o que fizeram, reconhecem o seu erro e reconhecem, acima de tudo, o quem prejudicou. O perdão não se reflete em apagar os erros que você fez, porque você ainda terá que pagar por isso. Então, eu não considero Getúlio Vargas inocente e, mesmo que ele esteja inocentado nesse julgamento, ele ainda terá que pagar pelo que cometeu. Após o julgamento de Getúlio Vargas, você já acusa? Sim, o perdão só é concedido àqueles que reconhecem o erro que cometeu e sabem as pessoas que afetaram. Então, o perdão só pode ser concedido sim à pessoa, mas Getúlio tem que saber que as coisas que ele fez não serão apagadas e que ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. Acredito que eu vou ser considerado inocente, porque não mostraram provas suficientes para que eu possa ser culpado. Fala baixo! Os vídeos mostraram também as qualidades do meu governo. Algumas coisas que eles erraram, mas não foi para o alto de cada um, foi pelo bem da população. Encerramos aqui o Jornal CCI.